Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Queridos, que bom poder estar aqui para compartilhar essa palavra de Deus. Em nome de Jesus, que venha te abençoar poderosamente essa palavra. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, em capítulo 33, versículo de número 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Outra palavra que está nos Salmos, no capítulo número 18 e no versículo número 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Salmo de número 55, versículo de número 16 diz: Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. E também Salmos de número 34, versículo 17 diz: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Aleluia. A palavra de Deus, queridos, ela é extraordinária. E cada vez que nós meditamos nela, nós aprendemos tudo para nos conduzir a algo sempre maior, sempre grande, porque é a palavra de Deus. Por isso, como nós lemos em Jeremias 33, 3, e ele diz: Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o poder do clamor. O poder que há no clamor de homens, de mulheres, que a Bíblia relata e fala desses homens, fala dessas mulheres, e que por meio deste clamor alcançaram grandes bênçãos, foram atendidas e assim puderam obter as suas petições, aquilo que buscavam em Deus, e Deus assim abençoou poderosamente, e foi por meio deste clamor. O encontro do cego Bartimeu com Jesus é um dos mais emocionantes dos evangelhos, também conhecido como o cego de Jericó. Ele demonstra grande fé e perseverança ao permanecer clamando, queridos. Mesmo quando a multidão lhe mandava ele se calar. E tudo isso acontece quando Jesus, ao chegar a Jericó, e ali naquele lugar
a fama de Jesus já era bem grande. Olha o que diz a palavra, queridos, em Mateus, no capítulo 4, no versículo 24. Diz que a fama de Jesus correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e Jesus os curava. Quando nós lemos também Mateus no capítulo 9, no versículo 23, onde diz que Jesus, chegando à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E no versículo 26 a Bíblia diz: e a fama, olha que interessante, e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Então a fama de Jesus era muito grande, por meio dos seus ensinamentos e muitos milagres que Jesus fazia. E tudo isso fez com que a fama de Jesus se espalhasse rapidamente por todas as regiões. Provavelmente por causa de toda essa fama que Jesus tinha, ele foi cercado rapidamente pela multidão ao entrar naquela cidade. E no meio dessa multidão, vários tipos de pessoas, umas curiosas, outras nem mesmo sabiam porque estavam ali, mas por causa da grande multidão acabavam ali também. Pessoas que queriam ou desejavam a atenção do Senhor, nem que fosse por um instante. E muitas que estavam ali também queriam ser curadas. Ao mesmo tempo, nesse mesmo caminho havia um homem conhecido como cego Bartimeu. A palavra fala que ele era cego, mendigo, filho de Timeu. Vamos ler essa passagem que relata em Marcos, no capítulo 10, no versículo de número 46. E diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, à beira do caminho, ele pedia esmolas, e essa era a vida de Bartimeu. Até então ele ter esse encontro com o Senhor Jesus, onde tudo foi mudado. Aleluia. No versículo de número 47, a Bíblia diz: ao ouvir que era Jesus que estava passando, Bartimeu se pôs a gritar, a clamar, para chamá-lo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O clamor de Bartimeu é cheio de desejo, e esse desejo é um desejo por mudança, um novo tempo, uma nova vida. E talvez você que está ouvindo essa mensagem nesse exato momento, talvez seja também esse teu clamor. Esse venha a ser o seu clamor. Um clamor cheio de desejo por mudança, por algo novo, por uma nova vida. Talvez este seja o teu clamor nesse exato momento.
Bartimeu também ouviu sobre Jesus, e isso lhe deu esperança. Esperança de um futuro muito melhor, cheio de luz, cheio de vida. Isso trouxe esperança para Bartimeu ouvir sobre Jesus. Sabe, queridos, isso me faz olhar para Paulo quando ele diz que Cristo Jesus é a nossa esperança. Sabe, esse texto está em 1 Timóteo, no capítulo 1, e no versículo de número 1, quando Paulo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Aleluia. O apóstolo Paulo, já no final da vida, ele escreve dizendo: a nossa esperança é Jesus. Jesus não é uma esperança vazia. Ele não frustra. Ele não decepciona. Ele não fracassa. Ele não nos deixa na mão. Ele não nos abandona na hora do aperto, do cerco. Ele segura firme na nossa mão. Ele é a âncora na tempestade. Ele é o refúgio no dia da dor, da lágrima, do luto. Ele é o Deus Todo-Poderoso que jamais abandona aqueles que nele esperam. Sabe, meu querido, eu quero te encorajar, você neste momento, a pôr a sua confiança em Jesus. Ele é a esperança para o tempo, Ele é a esperança para a eternidade. Ele é a esperança para o agora, Ele é a esperança para o amanhã. A nossa vida aqui é uma jornada curta. E aqui nós enfrentamos vales, aqui choramos, aqui nós gememos, aqui nós sangramos, aqui tombamos, porém a nossa esperança transcende a sepultura, a nossa esperança adentra os umbrais da eternidade, a nossa esperança em Cristo é eterna, porque Ele venceu a morte, porque Ele matou a morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê passou da morte para a vida. Hoje, agora, você pode pôr a sua esperança em Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E por causa da esperança de Bartimeu estar em Jesus, ele não se deixou abalar pelas vozes da multidão, mas perseverou no clamor. Hoje não é diferente daqueles dias, pois vivemos em dias em que as pessoas são cada vez mais amantes de si mesmas e não se importam com a necessidade do próximo. No caso de Bartimeu, o clamor dele estava sendo dirigido a Jesus. Ele não estava pedindo nada a ninguém daquela multidão, mas ainda assim eles ficaram incomodados. Sabe, querido, o clamor incomoda a multidão. Mas no caso de Bartimeu, o clamor dele não parou por causa daquela multidão. A multidão sempre irá existir. E você precisa ser perseverante no teu clamor. Como Bartimeu, que não se importou com as vozes contrárias, falando para ele se calar, mas antes
atentou em perseverar em seu clamor. Olha que interessante. O versículo de número 48 deste texto diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais. Ele clamava mais forte, ele clamava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O teu clamor tem que ser mais alto do que as muitas vozes que falam para você se calar, que falam que não vai dar certo, que é melhor você desistir. As vozes que trazem medo, pavor, desespero, as vozes que trazem o caos, que tentam te aquietar. Bartimeu não se aquietou, mas continuou a clamar mais alto ainda. A atitude de Jesus não poderia ser outra, a não ser parar, porque tinha alguém que estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele para. Apesar da multidão se opor, o Senhor parou para ouvir o clamor do cego Bartimeu. Aleluia! Aleluia! Jesus repleto de compaixão, de misericórdia. Oh, glória a Deus! Ele ordena que alguém traga Bartimeu para perto dele. Jesus parou a multidão que o seguia, que o glorificava, a multidão que o elogiava, exaltava. Ele parou por causa de um homem simples, um mendigo cego que clamou insistentemente. Aleluia! Que maravilha! Agora imagine a cena daquele homem quando Jesus o manda chamar. Aleluia! Veja a alma dele sendo fortalecida quando o viu chamando. Aleluia! A Bíblia diz que ele saltou. Aleluia! E foi ter com Jesus. A Bíblia diz, no versículo número 50, que ele, lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi com Jesus. Aleluia! Aleluia! Prontamente, ele deixou de lado tudo o que o atrapalhava, como a capa, para que absolutamente nada ficasse no caminho entre ele e Cristo. Aleluia! Ei, querido, que você possa deixar de lado tudo aquilo que te impede de você se entregar verdadeiramente ao Senhor. Bartimeu fez isso e nos deixa um grande exemplo, e que você possa também fazer isso e assim também desfrutar como Bartimeu desfrutou do seu milagre, da sua bênção. Aleluia! Bartimeu está cheio de fé, por isso estava tão empolgado para estar na presença do Senhor. Por isso ele clamou, e clamou mais alto ainda. Oh, aleluia! Mesmo com a oposição da multidão dizendo para ele: ei, cego, para! Com certeza algum dizia: ei, você não está vendo nada, cego, por que está clamando? Fica quieto no seu canto. Oh, aleluia! Mas o cego de Jericó não se preocupou, nem mesmo com o seu bem mais precioso, que era a sua capa,
que era aquilo que dava condição de ele pedir esmola, dele pedir dinheiro. Era essa capa que o aquecia, era essa capa que o protegia, essa capa era algo que ele dependia. Mas naquele momento a capa estava atrapalhando, e por isso ele não pensou duas vezes e jogou ela fora. Ah, meu querido, o chamado de Jesus era mais importante. O chamado de Jesus era mais importante. E ele simplesmente deixou tudo, e correu. Jesus, sim. Ouça ele respondendo àqueles que vieram chamar, e ele com certeza disse: Jesus, Jesus está me chamando. Sim, Jesus está te chamando. Aleluia. Ei, querido, ele está nos chamando ainda hoje, ele está te chamando agora mesmo. Que tipo de capa poderia estar atrapalhando a tua relação nesse exato momento? O que você vê hoje como algo útil, mas que muitas das vezes é um bloqueio entre você e Deus. Eu quero te convidar nesse momento você a lançar fora essa capa. Livre-se dela. Livre-se disso rapidamente. Não precisa temer. Quando você estiver bem perto dele, aleluia, você vai perceber que todo este medo, todo este pavor foi embora. Quando o cego de Jericó se aproxima o suficiente, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Sem nenhum tipo de dúvida, ele responde: mestre, quero tornar a enxergar. Aleluia! Não havia dúvida. Não havia nenhum tipo de dúvida em Bartimeu. Aleluia! O que mais impressiona não é que Jesus esteja agindo como um gênio ou da lâmpada mágica como o do Aladim, não. Ou que ele precisasse perguntar, ou que ele necessitasse fazer aquela pergunta. Não. O que é mais extraordinário aqui é poder ver o amor de Jesus. Aqui você percebe o quanto Jesus, ele se importa com você. O quanto Jesus nos ama. Oh, aleluia! O Senhor não queria dar uma esmola para Bartimeu. Mas aqui nós percebemos que Jesus, ele quer dar algo muito maior. Aquele clamor daquele homem fez com que algo extraordinário acontecesse naquele dia em sua vida. E isso fez com que ele recebesse uma palavra de Jesus da seguinte forma: o que queres que eu te faça? Veja que Jesus, ele não faz nada, mas ele dá a dignidade outra vez para aquele homem, e ele se sente digno
Aleluia! Porque até então, aquele filho de Timeu estava acostumado a receber algumas moedinhas que sobravam, restos, algumas sobras, esmolas, e apenas isso. Mas o Senhor, aleluia, Ele queria abençoá-lo, de tal maneira que aquilo viesse a transbordar a vida de Bartimeu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus faz essa pergunta a Bartimeu, e é o fato de querer conhecer a nossa necessidade, da forma como ela nos incomoda em meio à multidão. Jesus para e quer saber exatamente do que ele precisa. Que tipo de pergunta Jesus poderia fazer para ajudar você hoje? Bartimeu estava ali para pedir esmolas, mas quando ouviu que era o Filho de Deus, oh, aleluia, algo mudou. Ele está falando: Jesus, eu quero ver. Eu quero ver. E nesse momento, querido, eu te pergunto: que tipo de pedido você tem feito a Jesus? Como são suas orações? Cheias de fé? Ou com alguma incredulidade, alguma dúvida? Ou com desconfiança? Com certa frequência achamos que qualquer pedido feito ao Senhor é demais para Ele. E isso acontece quando as dúvidas, os temores impedem a fé de agir. Mas ao conhecer a necessidade de Bartimeu, nós vemos, querido, que nada é impossível para Jesus. Jesus liberou uma palavra de poder. E imediatamente a Bíblia diz: aquele cego recuperou a sua visão. Aleluia! Glória a Deus! Essa história desse homem, desse cego de Jericó, ela nos ensina que existe sim impossibilidade de mudança para toda e qualquer pessoa. Nada é impossível para Deus. Nada. E tudo começou porque este homem começou a clamar. E esse clamor foi tão forte que aquele dia mudou por completo a história deste homem. Eu começo a olhar para essa história e começo a ver. Era apenas mais um dia. Ou poderia ser apenas mais um dia comum na vida deste homem. Mas não, foi mudado porque ele começou a clamar. Ele começou a clamar, e até que então, aquele que tem todo o poder, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o Cristo, ele para e muda a história daquele homem para sempre, ao ponto de que essa história hoje, ela ficou registrada na própria Bíblia Sagrada. Oh, aleluia! O quanto é precioso o clamor. E aqui nós vemos esse ensinamento que nos ensina
o verdadeiro valor de um clamor, a necessidade da oração, a simplicidade da fé. A oração feita por ele foi curta, mas tão intensa, que alcançou o coração de Jesus. O poder do clamor. Aleluia.